Aí eu fiquei pensando, eu lembrei dos tempos em que estagiário era eu, tempos em que não havia processo eletrônico e a gente precisava protocolar petição lá no fórum, isso que eu já era advogado, a gente continuava indo protocolar no fórum, e o Fórum Central de São Paulo, ali na Praça João Mendes Júnior, né, fica na frente das costas da Igreja da Sé, tem uma esquininha ali que pega, acho que é a Senador, é uma esquina ali que vai para a Praça João Mendes, pega a Senador Feijó e vai para a Rua Riachuelo, e ficavam umas moças ao meio-dia, umas moças já bem judiadas pela vida. Né? Você olhava a sandalinha Melissa delas, o calcanhar tava, que era aquele craquelado, que nunca viu um creme Nivea no pé. Você passava assim meio duro, né? Para não olhar, elas viravam assim e falavam assim, ei, não vai olhar não, viado! O Instagram tá mais ou menos isso, com as moças se oferecendo aqui. Outro dia eu já tinha falado, né, no Twitter, uma coisa parecida. Porque tanto o Twitter, ele é a praça pública, né, tanto as redes sociais, né, o chat daqui do YouTube, os comentários do TricTroc, os comentários do Instagram, né, são tão a praça pública da modernidade, que no Twitter, principalmente, né, no X, é muito comum as pessoas pedindo esmola. No Instagram também, a gente posta alguma coisa, tem gente pedindo litro de leite, tem gente falando que tá passando fome. A minha vontade é de falar faz o L. Eu tenho muita vontade de falar, me coço. Eu faço isso no presente ainda. Mas, porque acabou a fome e a miséria no Brasil, aliás. Acabou. Né? Não tem nem mais exploração sexual no Marajó, você pode viajar para Genebra. Para Geneve. Né? Geneve. Mas é isso. É tanto praça pública que você vê na rede social hoje o número de gente pedindo esmola e o número de pessoas praticando a prostituição tá igual à Praça da Sé. Acho que a Praça da Sé virou praça de quermesse perto da praça pública da rede social. Esta que é a verdade. E com essa mensagem inspiradora de hoje, eu quero pedir o que sempre lhes peço. O que eu peço para vocês? Não. Eu peço um likeinho, um joinha. Né? Eu peço que você goste dessa like. Ah, mas eu não gosto de você. Problema seu, saia masoquista. Vá de retro, ó Satanás. Então se você está aqui, o preço desta live é uma curtida. É o preço, é exigido. Ah, não quero dar. Caloteiro tá cheio no mundo. Então quer ficar aqui, é o like, é a curtida. Aí se você for muito legal, que ajuda no impulsionamento, no engajamento, você comenta. Aí, se você comentar, se puder, compartilha. Né? Primeiro C, curtir. Segundo, comentário. Terceiro C, compartilhar. Você clica, né, copia o link e distribui para todo mundo o que você quer, que você pode. Vamos à notícia? Vamos à notícia. E Deus, eu quero pedir a Deus que ao tratar desta primeira notícia, não me venha outra ação da AGU. Rogo ao Pai, porque o que eu vou falar aqui é a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Eu sou um sonhador, talvez. Mas eu acredito que não sonhe só. Muito embora sozinho eu pague os honorários dos advogados dos processos. Mas nós vamos lá. Porque uma coisa que me estarreceu hoje foi o seguinte. Lula diz não ter usado a palavra holocausto para se referir a Israel. Esse é o assunto. Lula disse que não disse o que disse por não dizer o que disse. O presidente Lula, no dia de hoje, negou que tenha utilizado a palavra holocausto para se referir ao conflito entre Israel e o grupo Hamas, responsabilizando a interpretação de sua fala ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Apesar da acusação, o chefe do executivo disse que não se pode ser hipócrita e achar que uma morte é diferente da outra. Ou seja, ele falou, eu não falei holocausto, mas eu não posso ser hipócrita de não achar que não é um holocausto. Malandro! As declarações estão em um trecho da entrevista que o presidente concedeu ao programa É Notícia do jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV, nesta terça-feira, que vai ser exibida às 10 da noite. Vai ser um sucesso de audiência. Vai ser estrondoso. Eu quero ver como que o Kennedy Alencar se comportou. Né? Porque
se a matéria não falou nada, que ele tenha confrontado o Lula de que ele disse um óbvio ululante e agora está dizendo não dizer, que ele disse que não bulisse, você buliu, assanhou, essa menina quando se assanha, ela faz sucesso, ela dá um show, aí vai ser, o Kennedy Alencar vai ser como é que chama lá, da live do presidente? O Marcos Uchoa 2. Vamos ver se a entrevista com Kennedy Alencar vai ser uma entrevista com o cosplay de Marcos Uchoa. Vamos ver. Rede TV, Dolly Guaraná, o melhor, o sabor brasileiro. Mesmo após a repercussão negativa de sua fala, comparando a guerra do Oriente Médio ao Holocausto, Lula disse que diria a mesma coisa. Embora não tenha utilizado a palavra Holocausto, o Lula disse o seguinte: ele falou que o que está acontecendo com os palestinos, por causa do exército de Israel, já aconteceu na história. Já aconteceu na história quando Hitler fez o que fez com os judeus. Aí ele falou que ele não falou em Holocausto, mas precisa. O que Hitler fez com os judeus? O Holocausto. Mas ele não falou Holocausto, Mafê. Não falou. Ele falou que Israel faz com a Palestina o que Hitler fez com os judeus, que é o Holocausto. Mas ele não falou a palavra Holocausto, então não é Holocausto. Eu acho que o Lula pensa que a gente é trouxa, a ponto de falar assim, o que é comprido, cilindro, rolicinho, entra duro e sai mole pingando. Ele acha que a gente vai falar que é o macarrão. É o espaguete. Ele deve estar... Eu juro, por tudo que é mais sagrado. Eu tenho uma sensação nesse país que eu morri e que eu tô no inferno. Essa é a sensação que eu tenho. Que eu morri e que eu tô no inferno. Eu tô vagando no inferno. Eu morri e eu tô tentando... Ou eu tô na caverna do dragão, lembra do desenho? Eu tô nesse impasse. Porque não é possível o Lula dizer uma coisa dessa. Olha, o que o Lula falou foi, eu vou fazer aspas. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Foi a fala dele. Aí ele fala que não falou de não precisa. Não precisa. Tem coisa que não precisa, tem coisa que é óbvia. Agora, está na mão do Procurador-Geral da República, o excelentíssimo senhor doutor, professor, doutor, Paulo Gustavo Gonet Branco, está na mão dele. A representação que eu fiz pedindo que ele seja denunciado nos moldes do caso Elvanger de 2003, com base no parecer do Celso Laffer, maior jurista vivo desse país, que diz que esvaziar o significado do Holocausto para que outra coisa que não é o Holocausto seja chamada de Holocausto é antissemitismo, que é uma modalidade. É antissemitismo na modalidade antisionismo, que é racismo. Então o Lula cometeu o crime de racismo. Sou eu que digo não. É a lei brasileira, é a jurisprudência brasileira e é a opinião do maior jurista vivo desse país, que não sou eu, que é o professor Celso Laffer. E tem mais. Ontem eu trouxe para vocês a notícia de que, lá em Berlim, o governo alemão já está investigando por antissemitismo os artistas do Festival de Cinema de Berlim, porque falaram a mesma coisa que o Lula. Então, se a Alemanha, o governo alemão, que sabe melhor que o governo brasileiro o que é o Holocausto, diz que a fala de genocídio é antissemita, por que cargas d'água é que o Lula é diferente? Vale lembrar, senhores, que a matriz jurídica de direito da Alemanha é igual à da brasileira. É o direito romano. Ah, é. Vale lembrar que as previsões para esse tipo de crime que é o antissemitismo, como o racismo, são similares no Brasil e na Alemanha. Aí na Alemanha, que é o país onde aconteceu o Holocausto, portanto, dentro daquilo que se chama de argumento de autoridade,
O que o governo alemão fala, o que foi o Holocausto, vale mais do que o governo brasileiro fala que foi o Holocausto. Ainda mais porque quando o Holocausto ocorreu, o Lula não tinha nascido. E ao que me parece, ele não é muito apegado aos livros de história. A livro nenhum, aliás. Portanto, meus queridos, minhas queridas, né? Vocês vão tirar a prova, põe o Lula falando aí. O que acontece na ilha de Marajó? Bem, muito provavelmente você que está ligado nas redes sociais, que está na internet, você deve ter ouvido essa pergunta aparecer por algum influenciador muito famoso, alguns bem intencionados. E essa pergunta apareceu... Tá com o som do vídeo de ontem. Mas é aí, ó, foi nesse... O ex-presidente da República... Para aí, o João Kleber, tá com o áudio de ontem. Tira, não precisa pôr. Foi nessa ocasião aí que ele falou o que ele falou, eu li entre aspas, ele falou isso mesmo. Então é o seguinte, o Lula precisa ser responsabilizado, porque se isso aqui é uma democracia, o direito também tem que valer para ele. Então agora está na mão do Paulo Gonet. Eu fiz a minha parte. Eu fiz questão de trazer para a PGR, de mão beijada, toda a discussão do caso Elvanger, inteirinha, analisada voto a voto. Fiz questão de trazer o parecer do professor Celso Laffer, feito à época, esmiuçadinho. Fiz questão de trazer o novo parecer, com a opinião que o Celso Laffer publicou no mesmo dia que Lula cometeu esta atrocidade, esmiuçadinho. Trouxe a lei e falei, olha, o Lula incorreu nisto aqui, que é ponto pacífico no Brasil, que é racismo na forma de antissemitismo, porque ele esvaziou o Holocausto e chamou de Holocausto uma coisa que não o é. Mas agora ele muito sabidamente, porque, óbvio, alguém já cantou a bola para o Lula. É óbvio. Alguém já pegou alô, Lula. Pavinato fez uma petição aqui, uma representação na PGR. Eu não tô querendo me gabar, não, gente. Mas a peça que eu protocolei, eu disponibilizei no Twitter, você vai lá no X, tá lá, você clica e você lê. O Pavinato veio com uma representação aqui na PGR, e o argumento jurídico dele está perfeitamente estruturado. Ele trouxe a sua fala, esse fato, à norma jurídica. Ele trouxe a sua fala, o fato, à jurisprudência. Ele trouxe a sua fala, o fato, à doutrina e ao parecer do Celso Laffer, que é o maior jurista do Brasil hoje. E demonstrou, pela lógica, pelo silogismo, que o que o senhor fez foi crime de racismo. Então o senhor dá um jeito, Lula. O senhor dá um jeito. Mas não tem como dar jeito. Tanto que a solução, a única possível, foi esta tosca de ele falar que ele não falou em Holocausto. Ele pode não ter falado Holocausto. Veja como é a compreensão de uma frase, senhor, para vocês não serem enganados. Lula pode não ter falado Holocausto como palavra. Ele pode não ter empregado a palavra, o termo, o vocábulo. Mas ele se referiu ao Holocausto. Porque ele empregou a definição de Holocausto. A definição histórica, dentro da história contemporânea de Holocausto, é aquilo que Hitler fez com os judeus. Portanto, tanto faz se ele usou a palavra ou se ele usou o conceito da palavra. É a mesma coisa. Eu vou lá no dicionário. Pegue qualquer palavra do dicionário. Não é? Vamos lá, pensar numa palavra no dicionário. Amor, ou ódio, ou beijo. Vamos à palavra beijo. Abrimos o dicionário e estamos na palavra beijo. Está lá, sinônimo, ósculo. Sinônimo é ósculo. E de abraço é amplexo, não sei se vocês sabem. Mas aí define, vamos lá, conceituação de beijo. Cumprimento ou interação amorosa ou interação lascívia que alguém faz através dos lábios em outra pessoa. Aí vem o Lula e pode falar assim, olha, hoje de manhã eu acordei e, ao ver a Janja, cumprimentei-a colocando meus lábios em seus lábios. Ô, cena, hein?
Aí ele vai falar assim, o Lula deu um beijo na Janja. Aí fala, não, eu não falei beijo. Eu falei que eu coloquei os meus lábios nos lábios dela. O que é isso? Se não for beijo, é estupro. Hã? Então aqui o senhor não vem com conversa mole, não. E aí, espero que o Paulo Gonet é um renomado jurista. Goste você dele, não goste, ele é um jurista de primeira grandeza. Muito mais do que a maioria dos ministros do STF. E, aliás, vai lembrar que nesse precedente de 2003, onde eu trago a fala do Lula e enquadro-a como racismo, eu também esmiuço o voto do ministro Gilmar Mendes, que já era ministro do STF à época. Aliás, é o único que restou da formatação de 2003 para a formatação atual. E só tinha fera no STF naquela época. Não era essa bagunça que é hoje, não. Era gente de notável saber no duro, como diz o Silvio Santos. E o voto do ministro Gilmar Mendes deixa muito claro que esse tipo de fala é antissemita e, portanto, é racista. Então alguém cantou a bola, alô Lula, ó, a coisa complicou. E aí, então, você tem que fazer alguma coisa. Aí, ao invés de ele pedir desculpa, mas desculpa não exclui a ilicitude do racismo. Pedido de desculpa, você pode excluir a punibilidade de um crime como a difamação. Mas racismo não tem essa modalidade. Não tem. Logo, meus queridos, não tem o que o Lula fazer. O racismo foi cometido, ponto. Ele se consumou no ato daquela fala. E agora eles acham a forma esdrúxula de tomar o brasileiro mais uma vez por imbecil e falar que ele não disse o que disse? Ah, vai se catar, meu. Não, não dá. E também tem a questão de que, tendo ele dito o que disse, ele quebrou o princípio de neutralidade, que é obrigatório ao Brasil pela Constituição Federal, quebra esta que, quando acontece, ela está tipificada na norma que fala em crime de responsabilidade, que é punível com impeachment. Tanto que, além do pedido da representação à PGR, eu fiz uma denúncia de impeachment. Porque você não precisa recolher milhões de assinaturas. A lei 1079/1950 fala, basta um cidadão só fazer a denúncia. E aí você tem um pedido de impeachment. Você tem um pedido de autorização para o processo de impedimento, que é o impeachment. E foi o que eu fiz. Peguei, montei, como eu estou ainda com a minha bolsinha de dreno, não posso viajar, mandei para o deputado federal André Fernandes e, através dele, fizemos o protocolo do pedido de impeachment do Lula. E pronto. E aí tem um outro paralelo também. Estamos recolhendo assinatura, estamos recolhendo assinatura. Não precisa ficar recolhendo assinatura, basta uma. Você já vai lá e protocola. O resto é mise-en-scène. Mas o Lula ficou muito preocupado, e ele está preocupado com isso, porque ele ameaçou retaliar os deputados que assinaram o pedido de impeachment. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, PT do Ceará, teria comunicado a outras lideranças da casa, conforme o jornal Gazeta do Povo, que os deputados que assinaram um pedido de impeachment contra Lula serão punidos com a perda de cargos e verbas, caso não retirem as assinaturas até sexta-feira, dia 29. A informação é do jornal Metrópolis. De acordo com o Metrópolis, o encontro com as lideranças, Guimarães leu uma lista com partidos da base aliada que tiveram deputados endossando o pedido de impeachment contra Lula por conta dos ataques a Israel. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o líder do governo na Câmara cobrou coerência dos deputados. Coerência é o quê? A coerência que ele cobra é, dinheiro na mão, calcinha no chão. Eu te dei verba, eu te dei cargo, é para você ficar quieto quando Lula faz cagada. Cagada. Olha o que disse, segundo a Folha de São Paulo, o José Guimarães. Quem assinou o impeachment do presidente está dizendo claramente que não está na base. Então vamos pegar aqui a fala do líder do PT na Câmara. O que é a base?
A base é estar de acordo com crimes cometidos pelo Lula. A base não é um projeto de Estado. A base é: o Lula comete a barbaridade que quiser. Essa é a base. Essa é a base. Enfim, meus queridos e minhas queridas. Agora, essa questão do impeachment tem uma outra questão que eu também vou trabalhar, porque o protocolo da denúncia que eu redigi e protocolei através, né, quem fez o protocolo foi o deputado André Fernandes, PL Ceará, né, mesmo estado que o Zé Guimarães. Aliás, uma das gratas surpresas na política brasileira, de uma seriedade ímpar, o André Fernandes. Uma vez que ele foi protocolado na segunda, ou terça, se eu não me engano, na quarta teve a primeira sessão. O Lira não leu. Teve a segunda sessão, ele não leu. Eu vou trabalhar um recurso agora para o plenário. Por quê? Porque todos os jornais caem no erro, quando vai falar impeachment, todos os jornais cometem o mesmo erro e, frisou, a maioria dos nossos deputados também não sabe que isso está errado. Qual é o erro que a imprensa comete, que os comentaristas que falam na imprensa cometem e que os próprios deputados não se deram conta? O regimento interno, salvo engano da minha cabeça, no artigo 218, parágrafo 2º, ele diz que, recebida a denúncia, que pode ser assinada por qualquer cidadão do povo brasileiro, recebida a denúncia, o presidente ele é obrigado a ler a denúncia na próxima sessão. Lendo-a, ele tem que designar uma comissão especial para fazer a análise de cabimento ou não, para que possa ser votado ou não o decreto de denúncia que vai ser julgado no Senado. O regimento interno da Câmara fala isso no 218, parágrafo 2º. Mas tudo passa, tudo passará. Mas a lei do impeachment, a 1079 de 1950, no artigo 14, ela diz que isso não é papel do presidente. A lei diz que, recebida a denúncia, o presidente tem que ler e designar para a comissão. É o regimento que inverte a ordem. Porque não é o presidente que tem que fazer a análise para ver se lê ou não. Pela lei, o presidente da Câmara é obrigado a ler e designar a comissão para analisar o cabimento. E, na estrutura das normas do direito brasileiro, senhores, um regimento interno não pode estar acima da lei, não pode mudar o sentido da lei. Portanto, o regimento interno, nesse aspecto, é ilegal. E tem que valer a lei. E uma vez que o Lira não leu, eu vou fazer um recurso ao plenário. E se o recurso não for votado, eu vou fazer mandado de segurança. E se o mandado de segurança não for julgado, eu vou fazer representação por crime de prevaricação. Aí você me pergunta, por que nenhum deputado ainda fez isso? Eu respondo, eu não sei por quê. Está tudo muito claro e explícito na lei. E eu estou fazendo isso do dinheiro do meu bolso, com a bondade que vocês põem aí de Pix, de doação, e sem ter assessor nenhum. Custe o que custar. Porque eu tenho um sentimento que é o seguinte: se eu não fizer, quem ninguém faz. Ah, você está se achando. Eu não tô. Por que ninguém fez? Eu estaria me achando se eu encontrasse um mar de pedidos iguais ao meu, mas não tem. Então eu vou continuar fazendo. Aí você entende por que tem magistrado me processando em todo canto, a OAB me processando no Tribunal de Ética, que vão me sufocar, mas eu não vou parar. Eu não vou parar de me mexer enquanto não me amputarem. Estão quase conseguindo. Mas eu sugiro que mate logo, porque eu não vou, enquanto eu puder movimentar, eu não vou parar. Faz a maldade que for. A hora que eu viver na miséria, eu paro. Aí não tem mais o que fazer mesmo. Aí resta me lamentar. Então, se é para me sufocar, me sufoca direito, me censura direito. Confisca tudo que eu tenho. Eu já contei a história da Polícia Federal aqui, né?
que eu vou chamar na delegacia de crime fazendário, e falei, nossa, acharam um crime tributário, meu, não acharam nada. Que a coisa mais estranha que acharam na minha vida é que eu dou a bunda. Mas isso não é crime. Aí desconversaram. E assim eu vou tocando. Vou eu aqui, ó, a minha bolsinha de dreno cirúrgico, vou lá para Brasília e vou tocando. Aí vem uns influenciadores, né, da direita. Eu não confio nele. Ah, vai se catar também. Vai dar meia hora de bunda para ver se relaxa. Eu não sei, eu tô fazendo. E é por isso que eu fico puto da vida. Porque eu não confio nele. Ah, você confia em quem? Você confia em quem devia fazer e não tá fazendo? Parabéns. Você é uma anta. Não é simples assim. Então tem agora a ameaça do Lula. Porque se o que a Folha de São Paulo fala é verdade, se essa fala do Guimarães, deputado federal, que é líder do governo na Câmara, se o que a Folha de São Paulo noticia é verdadeiro, o que o líder do PT disse é: verba e cargo não é para você atender interesse da população, é para você atender interesse do Lula. Ou seja, tem mais um crime muito claro aqui. Tem um crime contra a administração pública. Tem um crime de interferência no poder legislativo, que também é crime de responsabilidade. E é passível de impeachment. Fora que, se isso aqui não for aquele crime que o STF está julgando com mão pesada, que é o atentado contra o Estado Democrático de Direito, eu não sei o que é. Atentar mediante violência ou grave ameaça contra o Estado Democrático de Direito, esse é o crime. E o que o José Guimarães está fazendo em nome do Lula é, mediante a grave ameaça de cortar verba e cortar cargo, interferir, assim, na independência do poder legislativo. E a tripartição de poderes é uma instituição do Estado Democrático de Direito. Só que eu acho que o pessoal do Judiciário, do Ministério Público, e até mesmo do Legislativo, acham que o povo brasileiro é aquela sucupira do Odorico Paraguaçu. Onde você tem que fazer uma obra externa. Você não pode fazer água e esgoto. Porque o povo não vê tubulação. O povo não vê o que é feito debaixo da terra. Você tem que fazer estalta. Você tem que fazer monumento. O que você acha que no Brasil, você vai para Nova York, vai para Paris, vai pegar o metrô, é um buraquinho, você desceu, pegou o metrô. Agora vem aqui no mundo dos metrôs de São Paulo, é uns monumentos. É obelisco, é uns prédios, é obra de arte, tudo para quê? Para fazer obra pública. Agora, para que você precisa de monumento? É monumento, certo? Viu? Para que você precisa de monumento? Para pôr em cima do buraco do metrô. Não, mas no Brasil, o Brasil redefine até o Holocausto, o Brasil sabe mais o que é o Holocausto do que a Alemanha, o Lula está aí para provar. Então é crime atrás de crime. Se isso que a Folha falou é verdadeiro, se isso que a Folha falou é verdadeiro, alô, alô, ministro Alexandre de Moraes. Alô, atenção! Alô, atenção! Alexandre! O Lula cometeu um crime através de José Guimarães, seu líder da Câmara. Que crime? O crime de atentar, mediante grave ameaça, contra o Estado Democrático de Direito. Atentando contra o pilar do Estado Democrático de Direito, que é a tripartição de poderes. Aí a pergunta é: amanhã de manhã, alô, polícia! Alô, Polícia Federal! Au, 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 au! Polícia Federal! Alô, polícia! Alô, atenção! Polícia! Tá na hora de pedir pro Alexandre autorização para a busca e apreensão na casa do José Guimarães. Amanhã vai ter busca e apreensão na casa do José Guimarães? Porque se fosse o líder do governo Bolsonaro fazendo isso, hein? Ai, 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 ai.
Nós estamos vendo através, notícia da Folha de São Paulo, hein? Não é notícia da Oeste, não. Não é notícia da Gazeta do Povo, não é notícia da Jovem Pan, que não daria nunca. Não é notícia que saiu no Metrópolis, na Folha, e foi replicada pela Gazeta do Povo, que essa tem coragem, a Gazeta do Povo tem coragem. Mas esta fala saiu na Folha. Nós estamos vendo, em tempo real, a consumação continuada de um crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito. Se amanhã não tiver busca e apreensão na casa do José Guimarães, eu não digo nada. Eu não digo nada. Porque, olha, o que a Folha falou é a consumação de um crime. Se a Polícia Federal está trabalhando tanto para investigar o que não é crime, porque preparação de crime no Brasil não é crime. Né? Os atos preparatórios do Brasil não são considerados crime. Está errado? Está certo? Não sei. O fato é que não é. E se não é, não pode nem investigar. Então, já que a Polícia Federal está perdendo tanto tempo para investigar ato preparatório que não é crime, tinha que investigar o que é crime. Então, a saber... Alô, Lewandowski! Alô, Lewandowski! Não é Lewandowski! Tem que falar e avisar a Polícia Federal. Não pode deixar escapar essa não, hein, Lewandowski? Quero ver busca e apreensão no José Guimarães. Eu quero ver a coisa certa nesse país. Pavinato, você é muito louco. Mas que sujeito não é louco de perto? Que sujeito idealista não é louco? Quem não pode ser chamado de louco nesse país? Aquele que prefere a comodidade de viver a sua vida mansa e pacatamente e fazer vista grossa para a injustiça. Eu não sou contra a punição de gente do 8 de janeiro. Não sou. Mas desde que através do devido processo legal. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, ele declarou hoje também apoio à decisão do Toffoli, que mandou rever as multas dos acordos de leniência firmados na Lava Jato. Tá certo? Tá errado? Tá certíssimo. O que disse o ministro Gilmar Mendes? Segundo a estratégia da Força-Tarefa, o combate à corrupção exigiu emprego de métodos clandestinos e desapego às amarras legais. A forma já é conhecida. A Força-Tarefa pedia prisão cautelar dos empresários para forçá-los a assinar acordo. A negociação, a moeda de troca era a liberdade da pessoa e a subsistência da empresa. E a estratégia deu certo. O ministro Gilmar Mendes tem toda a razão. De tal maneira que o ministro Alexandre de Moraes não pode continuar fazendo o que faz, porque o ministro Alexandre adotou esta tática aqui. Pelo menos no caso do tenente-coronel Mauro Cid. O que ele fez? Prendeu o Cid. Até esganicei agora. Prendeu o Cid. E até que ele não fechasse a delação do Cid, que ninguém viu até hoje o que tem, só a Globo mostra lampejos daquilo que alguém vaza para ela. A partir dessa delação, que a moeda de troca foi a liberdade dele, começaram esta operação Tempus Veritatis, que de tempo de verdade, de hora da verdade, não tem nada. Foi por esta delação do Mauro Cid que foram fazer busca e apreensão na casa do Carlos Jordi, que foram fazer busca e apreensão no Carlos Bolsonaro, que foram fazer busca e apreensão de novo do Bolsonaro, que acharam a minuta de golpe. Mas peraí, essa operação foi deflagrada por conta da delação do Cid, obtida nos mesmos moldes que a Força-Tarefa fazia. Usando aqui as palavras do próprio ministro Gilmar Mendes ao dar razão ao Toffoli, eu digo, o que o Alexandre de Moraes fez para deflagrar junto com a Polícia Federal, ou seja, junto com o governo, a Tempus Veritatis? Ele aceitou a prisão do Mauro Cid e negociou um acordo. Aspas, vou usar as palavras do Gilmar Mendes, porque o que serviu para Lava Jato serve por causa do Cid, que deflagrou a Tempus Veritatis, que fez busca e apreensão no Bolsonaro, no Jair, no Carlos, no Jordi. O que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal fizeram com o Mauro Cid para ter essas buscas e apreensões? Abro aspas,
Ministro Gilmar, a negociação, a moeda de troca, era a liberdade da pessoa. Tanto que o Mauro Cid fez essa delação e saiu da prisão. Logo, há que se ter total apoio também para se reconhecer, quando for o caso, a nulidade dessas investigações. E há que se ter total apoio também para se reconhecer que o Alexandre de Moraes está adotando, para afetar a família Bolsonaro, os métodos que o direito rechaça, de forma muito bem explicada pelo ministro Gilmar Mendes. Então, por favor, advogados, manejem melhor o direito. Manejem. Manejem. Vamos pôr a democracia à prova. Porque a democracia não é democracia se ela não é posta à prova. E as últimas provas que ela foi posta, ela tem falhado fragorosamente. Fragorosamente. Aí você veja. Eu falava no programa de ontem dos abusos, né, do TSE, presidido pelo Alexandre de Moraes, na eleição de 2022, a exemplo da resolução feita em outubro, sendo que a resolução só pode ser feita até março. Uma coisa que eu falava ontem, porque eu comecei a fazer a crítica do Alexandre, o TSE quer aplicar nas eleições desse ano, as eleições municipais de 2024, as regras ainda não aprovadas da tal PL da censura. Que foi até proibido da gente falar PL da censura. A gente foi censurado para chamar a PL do que ela é, e se a gente foi censurado de chamar uma coisa pelo nome, é que existe censura. Então a PL da censura. Então o TSE, presidido ainda pelo Alexandre de Moraes, quer aprovar uma resolução para as eleições municipais de 2024, antecipando preceitos legais que estão na PL das fake news, mas que não foram aprovados. Bom, olha a malandragem que se quer fazer. Quer se fazer aqui através porque pode fazer resolução até março, e a resolução se aplica para a eleição do ano, a resolução do TSE até março. Mas eles querem fazer resolução de uma matéria que eles não podem fazer resolução. Que a resolução nada mais é do que uma espécie de cartilha, um manual de instrução, algo que mostra o passo a passo da aplicação de uma lei aprovada. Eu não posso fazer uma resolução de uma lei não aprovada. E a lei, para ser regulamentada, através da resolução TSE, ela tem que ser aprovada no ano anterior ao da eleição. Se em 2023 não foi aprovada a PL da censura, o TSE não pode fazer uma resolução com conteúdo do PL da censura. Será que o TSE vai repetir esse golpe contra o Estado Democrático de Direito? Esse verdadeiro golpe de Estado? Que só não é crime no sentido penal, porque não precisa nem de violência e grave ameaça. Bastando somente a grave covardia do nosso parlamento. A conferir. Esse parlamento que só dá das notícias ruins da minha vida, aqui todo dia para vocês. Ah, para você reclamar muito. Se tem uma coisa que eu faço da minha vida é reclamar. Eu adoro reclamar, mas eu não reclamo sem razão. Pelo menos é isso, né? Eu reclamo realmente dos males que me acontecem. Mas se tem uma pessoa que podia reclamar nesta vida é o Bolsonaro. O Bolsonaro, olha esse realmente, para quem dizia que ele era o falso Messias, agora não pode discordar que ele está sendo usado como Messias no sentido de cordeiro, porque estão sacrificando esse homem. Estão sacrificando esse homem que, hoje, né, notícia publicada no jornal Estado de São Paulo, traz os argumentos da defesa do presidente Jair Bolsonaro sobre importunação a baleias. Bom, gente, o Bolsonaro diz que nem sabia desta regra. Mas isso não cola. Mas eu vou dizer os prós e contras disso. Porque existe no Brasil uma coisa chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela diz que ninguém fala, olha, desculpa, eu não cumpri a lei porque eu desconheci a lei. Então existe essa ficção de que no Brasil a gente conhece todas as leis. Então não dá, esse argumento não dá. Mas o presidente tem que ser condenado por importunação à baleia? Não. Porque a previsão legal de importunação da baleia, ela fala o seguinte, ela diz que você não pode chegar motorizado, né, com um jet ski, com uma moto Honda Civic, com uma 4x4 perto de uma baleia, você não pode chegar a menos de 100 metros da baleia motorizado. Mas o tipo penal, a importunação, a baleia, ela diz o seguinte, até recortei aqui para falar certinho para vocês, né? Que é você importunar, né, intencionalmente uma baleia. Intencionalmente
uma baleia. Ou seja, você tem que procurar a baleia. Você tem que ir atrás dela. Agora, se você está num lugar, né, o molestamento tem que ser intencional. Se você está num lugar que a lancha aparece a baleia, é crime? Não, porque não era a sua intenção. Aí que você vai fazer assim, eu vou andar com a plaquinha de show baleia na lancha. Então vocês vejam que, enquanto o José Guimarães está cometendo crime contra o Estado Democrático de Direito, enquanto o Lula comete crime de racismo na forma de antissemitismo, modalidade antisionismo, enquanto o Lula comete crime de responsabilidade, segundo a Folha de São Paulo, ao interferir no poder legislativo, enquanto o Lula comete crime de responsabilidade ao agir de maneira que retire do Brasil o princípio da neutralidade nas relações internacionais, enquanto o cadáver do Clezão continua na mesa do Alexandre de Moraes, a Polícia Federal está preocupada com o molestamento da baleia jubarte, que nunca existiu. Existiu a cena, o fato, mas não houve molestamento intencional. Mas veja como esse país é sério. É por isso que eu falo. Todas as vezes que a nossa democracia está sendo colocada à prova, o que está acontecendo? O país está falhando. Todas as vezes que o país está sendo colocado à prova, o Brasil está falhando. Aí vão vir falar que a democracia está inabalada. Aí vão vir falar que estão lutando contra a fake news. Ah, vai se lascar. Eu, hein? Vamos falar coisa lé com cré. Aí, enquanto tudo isso acontece, o que mais está acontecendo? O ministro do Trabalho, que é o Luiz Marinho, ele está sorrateiramente tentando emplacar a volta da contribuição sindical na negociação sobre trabalho aos feriados. Ou seja, pouco a pouco, o MST já ressurgiu das cinzas. Porque nos 4 anos de governo Bolsonaro não teve invasão. Não teve porque sabiam que ia ser preso? Não. Não teve porque o Bolsonaro foi o presidente que mais fez reforma agrária? Não. Segundo o líder do MST, não teve porque na pandemia o MST ficou em casa. Essa foi a desculpa esfarrapada. Igual o Lula falando. Eu falei que o governo de Israel está fazendo com a Palestina o que Hitler fez com os judeus, mas eu não falei em momento algum que é o Holocausto. Mais ou menos assim. Seu delegado, prenda o Tadeu. Ele pegou a minha irmã e... Tinha uma música assim. É que é Genival Lacerda? Deve ser a Genival Lacerda, Cremildo. Aí o Luiz Marinho, então agora, já ressuscitaram o MST. Agora, os sindicatos vão voltar com tudo e eles não estão prosa, hein? Cremilda. Eles não estão prosa. Tá, então, a conferir também, porque se este governo, esse país, tem uma certa tranquilidade, que faz uma cortina aqui, o povo esquece acolá. Eu tenho uma maldição na minha vida. Eu tenho uma maldição. Eu não esqueço. Então, todas as notícias ruins, elas ficam dançando na minha cabeça. É música de terror. E eu não esqueço. E eu falo de uma notícia e lembro de outra. Aí tem gente que diz, já esqueceram no processo do Clezão. Não, o processo do Clezão foi, protocolado, tá lá a petição, 12186, no STF, tá parado na mesa do Toffoli, desde o dia 5 de fevereiro. Faz 22 dias, tá lá parado na mesa dele. Agora, se o Toffoli, parabenizado hoje pelo Gilmar Mendes, pelo rigor do respeito ao devido processo legal, tiver a mesma régua do devido processo legal, ele vai para essa ação contra Alexandre de Moraes para frente. Mas enquanto isso, jaz o corpo de Clezão na mesa do Alexandre de Moraes. Não esqueçam a representação do Lula pelo racismo, não esqueçam da denúncia pedindo impeachment, não esqueçam que eu tenho que fazer o recurso ao plenário. Eu posso, às vezes, não falar muito no assunto, porque senão fica muito chato, mas não esqueço, não. E talvez por isso queiram tanto o meu silêncio, que eu não esqueço. E não esquecendo, também não me esqueço de vocês que sempre estão aqui comigo, independentemente do que está passando na concorrência, de vocês que estão aqui comigo todo santo dia, de vocês que deixam seu like, a sua curtida, de vocês que comentam aqui no chat, de vocês que compartilham o link, de vocês que oram por mim, que mandam energias boas, que registram aqui as orações que fazem pela minha recuperação, que está longe ainda de terminar, viu?
Tá longe ainda. Não sei quanto tempo mais eu tô aqui debilita mais. Não esqueço das suas orações. E peço que vocês não as esqueçam. Né? Elas que me mantêm de pé. Não esqueço das contribuições que vocês fazem por selinho, por moedinha, por superchat, pelo Pix, né? O Pix que está na chave Pix aqui, o e-mail, e que está também no QR Code. Não esqueço as palavras legais que eu ouço. Não esqueço as ofensas que eu ouço. Não esqueço daqueles que falam de mim nos seus canais, nos seus meios, só para ganhar audiência, sem falar comigo antes. Não esqueço que eu errei. Não esqueço que acertei. Enfim, não esquecer é uma maldição, porque você é juiz de si próprio a todo momento. E quando eu me revolto com um mal feito, que é visto no judiciário, no executivo ou no legislativo, porque eu sou um juiz muito feroz comigo mesmo, é claro que eu vou ser com notícia. E não esquecendo, eu não vou esquecer até que a justiça seja feita, se é que um dia ela vai ser feita. Da mesma maneira que eu não esqueço do carinho de vocês. E é a vocês que eu dedico mais esse programa de Os Temas nos Us. A gente se vê amanhã. Um beijo no coração de vocês.